Bom dia, meus queridos irmãos. Saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres por mais um domingo, o domingo do Senhor, onde nós podemos, através do Zap, termos a nossa escola bíblica dominical e temos tido boas mensagens pelos irmãos, temos tido boa palavra de estudo pelo irmão Anísio. E infelizmente, não tendo ainda condições de estarmos nos reunindo no templo, e aproveitando a oportunidade, estamos lá na reforma, se Deus quiser, e esperamos que logo haja a possibilidade de nós termos ali o templo para as nossas reuniões, e também fazendo esta ampliação do salão e as salas que vão ajudar muito a igreja. Falando nisso, irmãos, eu gostaria da participação dos irmãos, a contribuição financeira. Nós vemos aí os dízimos têm caído bastante e estamos agora com esta ampliação gastando mais, e gostaria que os irmãos estivessem contribuindo. Inclusive nós estamos vendo outros meios aí de ajuda para essa reforma, porque nós não queremos parar somente na parte de baixo, mas queremos concluir a obra, e no nome de Jesus nós vamos concluir essa obra, e cada um de vocês pode ajudar e fazer com que esta obra seja uma realidade. E estamos aceitando sugestões de angariar recursos para esta obra, e uma delas é uma sugestão de que a gente faça carnês de R$25, 50, R$100 e 150. E aí o irmão ou a pessoa que queira contribuir, nos ajudar, esteja escolhendo o valor. Serão 10 parcelas. E aí você tendo esse compromisso, essa responsabilidisso, veja bem, irmão, isso aí é uma oferta específica para a construção, não é do dízimo. Você não vai tirar do dízimo para esta obra. Mas gostaria que vocês escolhessem um carnê e optassem por um valor, e assim estivessem ajudando, porque se Deus permitir, cremos, irmãos, no nome do Senhor Jesus, que vamos entregar essa obra totalmente acabada. Inclusive, nós vamos tirar os vitrôs do templo, tirar a porta, né, porque são uma porta, e vamos colocar duas, e tudo isto vai gerar despesas extras. E já temos algumas despesas extras que nós não contávamos, como tirar o muro ali da parte de cima, que estava totalmente torto, caindo, inclusive caindo. Irmãos, depois que nós começamos a mexer e tirar, que nós vimos o perigo que estava aquela construção. Como eu já disse, uma viga estava totalmente podre, a ponta dela, faltando pouca coisa para quebrar. E se aquela viga quebra, as outras não iam conseguir sustentar todo o peso do telhado. Então nós mexemos no tempo certo, foi na hora que foi preciso, e agora nós temos que dar andamento. Nós vamos fazer a parte de baixo e precisamos da ajuda dos irmãos para fazer a parte de cima. Eu conto com a colaboração, com as orações dos irmãos, principalmente as orações. Estejam orando nas suas orações, colocando esse trabalho nas mãos do Senhor. E falando em trabalho do Senhor, irmãos, nós, os servos do Senhor Jesus Cristo, somos as testemunhas de Jesus. O texto de Isaías 43:10 diz: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Meus queridos irmãos, é conhecimento de todos que há uma denominação chamada as Testemunhas de Jeová, que fazem uma tremenda confusão exegética e induzem os seus fiéis ao erro. E os seus fiéis levam uma mensagem distorcida para as pessoas, e aí se tornam cegos, guiando cegos. Nós
que olhamos a palavra de Deus, nós que estudamos, buscamos a compreensão de Deus sobre a sua palavra, e quando fazemos uma análise mais apurada deste versículo, qual nós acabamos de ler, encontramos lições valiosíssimas para a nossa jornada cristã. A primeira lição, irmãos, vós sois as minhas testemunhas. O primeiro fato, vemos Isaías está se referindo aos israelitas. O verso é direcionado ao povo hebreu. Porém, podemos usar e aplicar para a igreja. Isaías ficou conhecido como o profeta messiânico. E há uma infinidade de versículos e até mesmo de capítulos de Isaías, como Isaías 53, que são referências e ao Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos este verso que podemos aplicar para nós, para a igreja. Se no Velho Testamento o povo de Deus era a nação israelita, era os israelitas, no Novo Testamento, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, veio a nova aliança. Jesus Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, fez dos dois povos, judeus e gentios, um só povo, a geração eleita, os sacerdotes reais, povo adquirido. Irmãos, quando nós olhamos e vemos as maravilhas que Jesus nos proporcionou com a sua morte e com a sua ressurreição, uma delas é que no Velho Testamento havia os sacerdotes. E os sacerdotes eram os responsáveis para levar a adoração do povo até Deus. Os sacerdotes eram responsáveis para fazer a expiação do pecado do povo perante Deus. E a partir do momento que Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito e ele deu a sua vida, derramou o seu sangue por nós, nós somos uma geração eleita. Nós somos sacerdotes reais. Nós vamos até o Senhor Jesus Cristo diretamente. Não há mais a necessidade do sacerdote interceder. Há também uma denominação que ainda tem os seus sacerdotes. E essa denominação ainda faz com que eles são os que perdoam os pecados do povo. Não pode. Não há como, nem o Papa, nem padre, nem pastor, nem apóstolo. Nós não temos esta autoridade de perdoar pecados. Eu, como pastor, sou pecador e preciso que o Senhor Jesus Cristo perdoe o meu pecado. Mas eu não preciso ir até outro pastor, até um bispo, até um apóstolo, até o Papa, pedir para que ele me absolva dos meus pecados. Porque ele não pode fazer isso, ele não tem essa autoridade. Porque nós, cada um de nós, podemos ir até o Senhor Jesus Cristo diretamente. E quando nós temos essa liberdade e podemos chegar até o Senhor Jesus Cristo, e isso é um presente que Ele nos concedeu, dando a sua vida por nós, mas também temos os privilégios e temos as responsabilidades. E uma das responsabilidades que nós devemos assumir encontra-se em Atos 1:8, que acompanha este versículo de Isaías. O Senhor Jesus nomeia os seus para que sejam testemunhas fiéis para anunciar as boas novas do Evangelho. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, nós entendemos e vemos que este privilégio e uma responsabilidade que nos é dada, podemos ir até aos mais longínquos lugares, sendo
testemunha de Jesus. Uns dias atrás eu disse a vocês que quando nós vamos levar o Evangelho e quando nós anunciamos a palavra, há recusas. Pessoas recusam o Evangelho, não querem receber o Evangelho. Mas eu disse a vocês que eles não estão recusando você, o que está enviando a palavra. Eles não estão recusando você, eles estão recusando a Jesus, ao próprio Senhor, porque nós levamos a mensagem. Nós não somos a luz, mas levamos a luz para que a luz resplandeça no meio de uma geração ímpia, uma geração perversa, a qual nós estamos inseridos. Meus queridos irmãos, a segunda lição que nós aprendemos neste verso é que o Deus dos exércitos é o mesmo dos tempos do Antigo Testamento, dos tempos do profeta Isaías, como nos dias atuais, como nos nossos dias. E não esquecendo de Timóteo, quando diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos humanos e, portanto, temos temores, temos medo. Ficamos à mercê dos acontecimentos mundiais e nos assusta. Esta pandemia está tirando sono de muita gente. Esta pandemia está tirando sono de muitos cristãos. Esta pandemia está trazendo medo à casa de muitas pessoas. E é natural, pois a gente acaba olhando a situação, olhando as reportagens, os noticiários e vendo a gravidade, porque é grave. Nós não podemos dizer que é uma gripinha. Nós sabemos que é realmente grave. Mas nós não podemos ficar limitados a esta situação. E está aí acontecendo, estão indo à luta. É verdade. Muitos pagando com a própria vida. Mais de 108 mil mortes. Terrível. 110 mil mortes. Muitas pessoas brasileiras, não estou nem falando das mortes de outros lugares, de outros países. Estou me referindo ao Brasil. E isso traz medo, traz temor. Esta pandemia nos tirou a liberdade, tirou o trabalho de muita gente, tirou a renda que mantinha e o sustentava e tirou a saúde e a vida. Triste. Uma situação triste. Milhares de mortes e milhões de infectados. Estes acontecimentos nos traz medo, nos traz temor. E até pensamos que Deus perdeu o controle. Porém, queridos irmãos, é importante nós termos a visão de que Deus está no controle. Deus é o mesmo lá de Abraão. Deus é o mesmo antes lá de Noé. Deus é o mesmo antes ainda de Adão. E Deus é o mesmo de Isaías, Jeremias. Deus é o mesmo de Mateus, Marcos, Paulo, Pedro. E Deus é o mesmo de Anísio, Gustavo, Shebeck, Alexandre, Cida, Rita, Miriam, Rosângela, Pastor Antônio Carlos. Deus é o mesmo dos nossos dias. Tememos, é verdade. Muitas vezes ficamos assustados, mas Deus continua no controle. E aqui o autor de Isaías dizendo, o autor, né, sobre que Deus é o único. Irmãos, somos monoteístas. E esses dias eu assistindo um filme, eu não conseguia compreender a quantidade de deuses que há por este mundo. Na Índia, uma infinidade de deuses. Deuses tão frágeis. Uma vaca é um deus. Um macaco também é um deus. Uma pedra também é um deus. Um pedaço de pau
também é um Deus. E aí nós vemos o politeísmo, a quantidade de deuses aí ao gosto do cliente e do freguês. Mas o Deus o qual nós servimos é o Deus eterno. É o Deus de Davi, quando ainda menino, diante do gigante Golias. Ele sabia de que Golias vinha pelo seu Deus, mas Davi ia contra Golias pelo Deus dos exércitos. E é esse Deus o qual nós servamos, irmãos. É esse Deus que nós servimos e é esse Deus que alegra o nosso coração. E nós entendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a Trindade do Deus eterno. 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas um único Deus. E esse único Deus, o Deus eterno, o Deus dos exércitos. Quando o medo está nos cercando, basta que a gente segure nas mãos de Jesus. Eu sei, meus irmãos, muitas vezes eu, como pastor, queria fazer como o João, o apóstolo João, em reclinar a minha cabeça no colo de Jesus e ouvi-lo. Ou fazer como Maria, assentar aos pés do Senhor Jesus e ouvi-lo e acalmar o meu coração e ter a segurança de que Jesus está ali bem próximo, que eu posso tocá-lo. Mas no momento isso não é possível. Nós sentimos Ele no nosso coração, nós o adoramos, nós o servimos, o Espírito Santo habita em nosso coração, mas não podemos tocar. E muitas vezes as pessoas que criam seus deuses, o desejo deles é tocar, mesmo que seja um pau, que seja uma pedra, mas tocam. Mas a palavra de Deus diz que nós adoramos o Deus que é Espírito. E se Ele é Espírito, não podemos tocar no momento. Mas sabemos claramente que o Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar, recebeu um corpo glorificado, o qual também nós vamos receber um corpo semelhante. E lá nas mansões celestiais poderemos tocar o Senhor Jesus Cristo. Pois Ele, após a sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos, e Tomé, sendo incrédulo, e disse que se não tocasse não creria, Jesus apareceu a ele e diz: olha, Tomé, veja as minhas mãos, vejo as marcas dos cravos nas minhas mãos, toque aqui o seu dedo. E um dia nós vamos poder contemplar as marcas, as feridas nas mãos do Senhor e saber que foi o meu pecado, o seu pecado, que o levou na cruz do Calvário. Mas, irmãos, concluindo aqui, se você está com medo, segure nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Se você está no barco e o barco balança para um lado, o barco balança para outro, a tempestade vem, o vento arrasta o teu pequeno barco para qualquer lugar, creia no Senhor Jesus. Ore, clame, e Ele acalma a tempestade. E Ele vem te socorrer, e vem te guardar. Deus abençoe, meu querido irmão. Deus abençoe, minha querida irmã. Descansa no Senhor. Aquieta-te, eu sou o teu Deus. Assim diz o salmista no Salmo 46:11. Aquieta-te e descansa no Senhor. Que Deus abençoe os amados irmãos e que possamos ter um domingo agradabilíssimo na presença do nosso Deus, louvando e o glorificando. Deus abençoe os amados irmãos. Amém.